Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. O Parque da Serra da Estrela foi o primeiro parque natural a ser criado em território português e abrange uma área aproximadamente 100 mil hectares, a maior área protegida portuguesa. Encontram-se aqui rebanhos que se alimentam de vastas áreas de pastagem e o leito dá origem a produtos genuínos do país, o queijo da serra, fabricado artesanalmente com técnicas ancestrais que utilizam a flor do cardo como coalho. Toda a região tem vastas áreas de produção agrícola, sendo o setor primário e a indústria alimentar dos setores económicos que mais impulsionam o desenvolvimento deste território, dos distritos de Castelo Branco e da Guarda, como a Sra. Ministra bem sabe. Aqui encontramos dos melhores exemplos entre a complementaridade e a harmonização entre produção agrícola, pecuária e preservação ambiental. Estas são algumas das razões pelas quais o incêndio de 2022 foi aterrador e demolidor, uma vez que as bases produtivas da região foram destruídas e com elas o equilíbrio entre as atividades humanas e o seu ecossistema ficou suspenso. O Governo foi pródigo em anúncios e formalizou-os na resolução do Conselho de Ministros de 27 de dezembro de 2022. E esta resolução anuncia várias medidas para a agricultura, nomeadamente, a Sra. Ministra já aqui o referiu, o apoio extraordinário aos produtores pecuários detentores de explorações agrícolas para a aquisição de alimentação animal, prefazendo 1 milhão de euros, e a questão primeira será, apesar da Sra. Ministra já ter referido que os 500 mil euros, os segundos 500 mil euros estão a ser tratados, a nossa primeira pergunta é onde está a informação da segunda tranche sobre os 500 mil euros, os segundos 500 mil euros a ser disponibilizados aos produtores. Também define esta resolução atribuir um apoio para assegurar a aquisição de 10 toneladas de açúcar a apicultores. A Sra. Ministra também disse que já estavam, os 20 mil euros de apoio já estavam executados, foram as direções regionais que os atribuíram. A pergunta também é onde está a informação pública sobre estas atribuições. E, por fim, a reposição do potencial produtivo agrícola das explorações agrícolas afetadas pelos incêndios, recorrendo à medida 622, onde foi previsto inicialmente uma dotação orçamental de 30 milhões de euros a financiar pelo PDR 2020. Ora, se percebi bem, pelo que a Sra. Ministra aqui referiu na intervenção inicial, referiu que foram já atribuídos 4 milhões de euros. Não? De qualquer das formas, estes 30 milhões de euros que foram previstos, está ou não esta informação disponível onde possamos perceber o grau de execução, o cumprimento destas medidas, qual é, no fundo, quais foram os visados e o número de candidaturas para estas medidas que anteriormente frisei. Ou seja, Sra. Ministra, onde consultamos os dados aqui anunciados por Vossa Excelência. Sobre estes mesmos 300 milhões e a falta de informação, 30 milhões, peço desculpa, e a falta de informação, não é só o grupo parlamentar do PSD que se queixa. O grupo parlamentar do PSD, mas também o relatório final do grupo de peritos sobre os incêndios rurais, cuja última data é de abril deste ano, reconhece, e passo a ler, infelizmente não houve informação disponível sobre a execução das medidas de estabilização de emergência ou mesmo do seu planeamento. No mesmo relatório é ainda frisado que os relatórios setoriais das CCDRs, as estimativas de custos devem ser consideradas provisórias e a validação ou atualização das mesmas deve ser reponderada, sobretudo porque aquelas estimativas não incluíam os custos e os danos causados pelos incêndios após o incêndio, como as inundações e a contaminação das águas. E por isso pergunto, Sra. Ministra, este mesmo relatório ainda diz que a implementação das medidas de estabilização de emergência, vários meses após estes incêndios, vão deixar de fazer qualquer sentido, porque é evidente que o tempo que demora a implementar, com as burocracias incluídas, passa a que as medidas sejam desnecessárias. Sra. Ministra, as restantes perguntas que tenho para Vossa Excelência, pergunto se pondera repensar os montantes e as candidaturas que dizem respeito à reposição do potencial produtivo agrícola das explorações afetadas pelos incêndios sobre a medida 6.2, uma vez que este relatório indica que as primeiras estimativas, ou seja, os 30 milhões, são provisórios,
E pergunto também se o Governo pondera repensar a metodologia para atribuir estes apoios no que respeita às ações de estabilização de emergência após os incêndios, considerando a inutilidade das mesmas após alguns meses de aplicação. Muito obrigada.